graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor José Valbrito e mais uma vez estamos aqui para compartilhar com você acerca da palavra do Senhor. E desde agora eu quero desejar a todos uma bênção de Deus sobre a tua vida. Eu quero desejar a cada um dos nossos amados que neste momento estão nos acompanhando através desse vídeo, que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um de você e que assim o Espírito Santo Ele possa te conceder o desejo do teu coração, Ele possa conceder a você a bênção que você tanto deseja, que você tanto espera da parte do Senhor nosso Deus. Então que Deus abençoe. Eu saúdo a cada um com a mesma paz que o Senhor Jesus, Ele saudava os seus discípulos quando Ele dizia: paz seja convosco. E que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, possa assim reinar na tua vida, no teu coração, em um nome santo do Senhor Jesus. Eu quero poder assim compartilhar com você aqui o que a palavra do Senhor nos diz em João, capítulo de número 14, Evangelho do Evangelista São João, capítulo 14, o versículo de número 1. Vamos assim lermos a palavra do nosso Deus. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ok, queridos, nós estaremos ministrando esta palavra assim ao teu coração. E de início eu quero assim passar para você o tema. O tema desta mensagem é o caminho que nos leva à vitória. Esse assim é o tema da nossa mensagem. Eu quero ter assim a honra e o privilégio de poder compartilhar com você em nome do Senhor Jesus. Nós vimos aqui em que antes do Senhor Jesus ele ser assunto ao céu, antes de passar pelo processo doloroso assim da crucificação, o Senhor Jesus ele já havia tido várias conversas ou vários diálogos com seus discípulos, e um desses diálogos, quando ele disse: olha, não se turbe o vosso coração, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Ele diz também: crede em Deus e crede também em mim. O Senhor Jesus já havia explicado aos seus discípulos, já havia conversado com seus discípulos, preparado o coração deles, para que quando o Senhor Jesus ele fosse assunto aos céus, os discípulos assim pudessem descansar, crendo que o Senhor Jesus havia ido para preparar lugar. E falando sobre o tema, o caminho que nos leva à vitória, queridos, nós vemos quando Jesus ele disse para os seus discípulos, e um deles foi Tomé, quando Tomé disse: como podemos ir se não sabemos o caminho? E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados, nós sabemos que existem vários caminhos, e costuma-se dizer que, um adágio popular, que todos os caminhos levam o homem a Deus, ou seja, aonde fala-se da palavra do Senhor é bom e leva a Deus. Nós sabemos que esta tese, esta filosofia, ela não bate muito bem com a palavra. Por quê? Porque Jesus ele diz que ele é o caminho, ele é o único caminho que pode conduzir o homem a Deus. Jesus é o único caminho que pode conduzir a criatura ao seu Criador. E diga-se de passagem que Jesus ele é religare, é a religião, que é quem pode ligar o homem a Deus. Religião quer dizer religare, religar o homem a Deus. E Jesus, ele foi esta ponte que nos ligou, criatura ao Criador, que ligou-nos com o Pai. E falando sobre o tema o caminho, falando sobre o tema o caminho que nos leva à vitória, nós vamos estar dissecando aqui algumas coisas em que nós percebemos que nem todos os caminhos conduzem o homem a Deus, só Jesus. Existem vários caminhos, sim, mas nem todos
nos leva à vitória. E o único caminho que pode nos conduzir verdadeiramente à vitória, ou seja, a Deus, chama-se Jesus. Existem vários caminhos a seguir e vida para viver, mas o único caminho que nos leva ao triunfo e à vida eterna chama-se Jesus. E existe o caminho da tristeza, existe o caminho das festas, existe o caminho das drogas, o caminho do sofrimento, das falsas profecias, existe o caminho também da nossa própria vontade, existe o caminho da doença, existe o caminho das decepções, das angústias, mas o caminho que pode nos levar ao triunfo chama-se Jesus. Existem vários caminhos, mas caminho que nos leva à tristeza, caminho que nos leva ao sofrimento, caminho que nos leva ao fracasso, caminho que nos leva à destruição, mas o caminho que nos leva à vida plena, caminho que nos leva à vitória, caminho que nos leva à bênção, caminho que nos leva a Deus, chama-se Jesus. E aí fica o conselho: não deixe o inimigo levar você pelo caminho da derrota, pelo caminho da morte, seja ela física ou até mesmo espiritual. Siga o caminho chamado Jesus. Não se deixe levar pelas coisas e que o mundo tem mostrado para você. Não se deixe levar pelas coisas em que o inimigo ele tem mostrado para você, porque nós sabemos que o inimigo ele é especialista em iludir, ele é especialista em falsas propagandas, mas se deixe levar por Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém pode ir ao Pai ao não ser por intermédio do Senhor Jesus. Nós vimos quando o Senhor Jesus, no Evangelho de João capítulo 6, versículo 68, quando Jesus disse aos seus 12: querem vós também retirar-vos? Ao que respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Querido, só Jesus pode nos conduzir à vida eterna. Jesus, ele teve um momento em sua vida que ele deu uma palavra assim um tanto dura para os fariseus e sacerdotes naquela época. E os sacerdotes disseram: mas que palavra dura! Quem poderá subsistir a esse discurso? E diz a palavra que foi saindo um por um, ficando somente os discípulos, e Jesus perguntando: e vocês, não querem seguir a eles? E um dos discípulos, chamado Simão Pedro, ele disse: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então nós entendemos que só Jesus pode nos conduzir à vida eterna, só Jesus pode nos conduzir à vitória, ao triunfo, à bênção e à presença de Deus. Existem vários caminhos, mas o único caminho que pode nos conduzir à vitória chama-se Jesus. Quem sabe você tem seguido caminhos em que as pessoas têm indicado para você, em que os programas de televisão também têm indicado para você, a mídia tem indicado para você, mas eu quero te conduzir a um caminho, eu quero te apresentar um caminho sobremodo excelente. Este caminho chama-se Jesus. Este caminho chama-se Jesus. E a pergunta é: que caminho você está seguindo? Que caminho nós estamos seguindo? Estamos seguindo o caminho chamado Jesus ou estamos seguindo o nosso próprio caminho? Amados, a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece ser bom, parece ser perfeito, parece ser agradável, mas o seu final é de morte. Às vezes nós estamos trilhando caminhos que nós pensamos que é bom para nós, que nós achamos que vai nos trazer retorno, proveito, mas eu digo para você, sem Jesus, o caminho que nós estamos seguindo torna-se passos largos rumo ao nosso sofrimento. Mas o caminho chamado Jesus, ou seja, caminhando o caminho que Jesus caminhou, trilhando os passos de Jesus, vai nos conduzir à vitória. E que caminho você está seguindo? A quem você está seguindo? Você está seguindo Jesus?
Você está trilhando os passos que Jesus trilhou ou você está seguindo o seu próprio caminho? Precisamos analisar, precisamos refletir que vida estamos vivendo, que caminho estamos caminhando, quem estamos seguindo. Mateus capítulo 4, versículo 18. Jesus, ele andando junto ao mar da Galileia, ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lavavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus convidando aqueles dois irmãos, Simão Pedro e também André, ele disse: olha, venham após mim. Jesus estava chamando eles para viver uma nova vida, para trilhar um novo caminho. Assim como Jesus, ele chamou os seus discípulos, assim como ele chamou Simão e André, ele tem chamado a mim e tem chamado você. Ele tem nos chamado, ele tem nos vocacionado, ele tem nos convidado para seguir as suas pisadas, para caminhar o seu caminho, para seguir a ele. E a pergunta é: a quem você está seguindo? A pergunta é: que vida estamos vivendo? Que vida eu estou vivendo? Que caminho estou caminhando? Que vida você está vivendo? Que caminho você está caminhando? A quem você está seguindo? Ele também disse no Evangelho de Mateus, capítulo 19, no versículo 29, nós observamos quando diz: e todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra, por amor de meu nome, receberá 100 vezes mais nesta terra e na terra vindoura. Nós vimos que existe uma recompensa para aqueles que seguem Jesus. Existe uma recompensa para aqueles que abrem mão da sua vontade, para aqueles que abrem mão do seu caminho para seguir a Jesus, para seguir os caminhos de Jesus. Observe quando ele diz o Mateus 19, 29, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Jesus dizendo, nos ensinando, olha, quem deixar, não é que você vai abandonar a sua família. Ele não está dizendo que você precisa abandonar os seus, que você deve deixar de lado suas irmãs, seus irmãos, seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seu esposo, suas terras. Não é literalmente isso, mas o que Jesus está nos ensinando é que aqueles que seguirem o seu caminho, aqueles que seguirem Jesus, será honrado 100 vezes mais, tanto nesta terra como também no mundo vindouro. Uma suposição, suponhamos aqui que eu estou trilhando uma vida errada, que eu estou caminhando um caminho sem Jesus. E se a minha esposa, ela me seguir, uma vez eu caminhando sem Jesus, no final das contas, eu vou descer um precipício. E a minha esposa, ela vai seguir a mesma rota que eu. Os meus filhos que me seguirem vão seguir o mesmo caminho que eu, o caminho da derrota e do sofrimento. Mas se elas deixam de me seguir, se eu estou seguindo um caminho fora dos padrões de Deus, e a minha esposa e os meus filhos não me seguem, mas preferem seguir o Senhor Jesus, abrindo mão de me seguir, ou seja, o caminho que eu estou seguindo para seguir ao Senhor Jesus, ela será honrada, eles serão honrados. É isso que Jesus está dizendo, que aquele que seguir a Ele, aquele que não seguir o homem, aquele que não seguir as fábulas, as doutrinas humanas, mas aquele que seguir a Jesus, esses serão honrados 100 vezes mais, e também há de herdar
a vida eterna. Eu quero lhe aconselhar, eu quero te dar conselho. Siga Jesus, haja o que houver, siga ao Senhor Jesus. Ainda que a caminhada seja um tanto espinhosa, ainda que esta caminhada seja um tanto assim dolorosa, seja um tanto sofredora, mas siga ao Senhor Jesus. Siga os passos do Senhor Jesus. E se em algum momento em sua vida surgir alguns atalhos, se surgirem atalhos na sua vida, na sua caminhada, atalhos que podem desvirtuar você do caminho, pare, reflita, analise, pense e compreenda que com Deus não existe atalhos. Jesus, ele não criou atalhos, pelo contrário, ele seguia o seu alvo, ele seguia o seu propósito, ele tinha metas, ele tinha alvos, ele tinha propósito. E ele deixou isso para mim e para você. Seguir as suas pisadas. Qual é o seu propósito? Qual é o seu alvo? Qual é a sua meta? Se o seu propósito, se o seu alvo, se a sua meta é triunfar em vitória, eu quero te aconselhar, siga o mestre dos mestres, siga Jesus, siga as pisadas do Senhor Jesus, siga o caminho chamado Jesus. Ele dizendo aos seus discípulos, quando ele dizendo a André, ou melhor, a Tomé, vamos voltar aqui o versículo 1 do Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 1. Ou melhor, vamos no versículo 2, quando o Senhor Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Tomé estava caminhando com Jesus. Jesus era, é e sempre será o caminho que conduz o homem a Deus. E Tomé estava com o Senhor Jesus, ele estava a todo momento trilhando o caminho, a todo momento ele estava seguindo o Senhor Jesus. E até o momento Tomé ele não entendia, ele não compreendia. Mas foi necessário o Senhor Jesus dizer para Tomé, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele disse, ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Em outras palavras, Jesus dizendo, Tomé, eu sou o caminho, continue me seguindo, porque eu estou indo até o Pai. E se você quiser ir comigo, ou seja, se você quiser ir ao encontro do Pai, você precisa me seguir. Queridos, nós vimos aqui que só neste versículo 6 do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, só neste versículo 6, nós temos aqui uma mensagem que podemos passar um bom tempo ministrando sobre ela, ministrando sobre o caminho, ministrando sobre a verdade e a vida, ou seja, dizendo e perguntando e questionando, pregando, falando em cima de o caminho. Que caminho você está vivendo? Que vida você está vivendo? Que verdade você está vivendo? A sua verdade? Está vivendo a sua vida? Está trilhando o seu caminho? Ou está vivendo a verdade em Cristo? Ou está caminhando com Cristo? Ou está vivendo com Cristo? Então fica esta reflexão e este conselho para você. Siga o caminho chamado Jesus. Viva uma vida em Cristo e viva uma vida verdadeira em Cristo. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero assim agradecer a cada amado que nos ouve, que nos assiste através deste vídeo, e que o Espírito Santo de Deus, ele possa estar assim iluminando tua mente, abrindo o teu entendimento, revelando tudo aquilo que você precisa entender acerca do querer e da vontade de Deus. Que Deus abençoe a cada um dos amados. Mais uma vez eu agradeço. Espero assim
Que o Espírito Santo de Deus, ele fortaleça você, ele sustente você, e que dia após dia ele possa estar assim conduzindo os teus passos até a presença do Pai, em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço, que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser e nos permitir. A todos, paz seja convosco. Tchau, tchau.